Olá, amigos. 5 de junho de 2014, cidadão de olho na segurança pública. O Partido dos Trabalhadores suspendeu por 60 dias o ilustre parlamentar, deputado estadual Luiz Moura, que nós lhes apresentamos no programa passado. E não resolveu suspendê-lo, nós sabemos muito bem, porque tenha preocupações éticas não, mas porque tem medo dos riscos eleitorais de não tomar uma providência à vista do que veio a público sobre o passado desse indivíduo e à vista do que veio ao público sobre o fato de que, muito mais recentemente, ele simplesmente participou no dia 17 de março de uma reunião aqui na capital, supostamente uma reunião para tratar de assuntos relacionados ao transporte público, recheada de facínoras do crime organizado, do chamado primeiro comando da capital, que são, na verdade, os amiguinhos dele. Ele se diz inocente, ele diz que não. Ele disse que estava lá participando de uma reunião para solucionar problemas de transporte público na capital, para dar sua contribuição como parlamentar, e certamente não sabia, porque é uma pessoa de vida tão ilibada, vida totalmente dissociada do crime como ele, certamente não sabe que está lá reunido com figurões do crime, né? E nós acreditamos também em Papai Noel, Boitatá, Mula Sem Cabeça, Curupira e outros personagens aí da realidade. O Partido dos Trabalhadores tenta salvar a pele neste momento e talvez não lhe dê nem legenda para concorrer à próxima eleição, o que representaria um ganho social para o Estado de São Paulo, para o país. Mas não se deixe iludir por essas posições torpes de remendo por parte de determinados partidos políticos. O jornal O Estado de São Paulo tem flutuado aí perigosamente entre as posições conservadoras que lhe são tradicionais e as posições avançadinhas de uma parte da sua direção, que às vezes até se aliam à revolução cultural. E publicou recentemente uma análise exatamente falando novamente dos criminosos organizados, os facínoras do PCC, que, segundo o levantamento do jornalista Lorival Santana, do próprio jornal, aliaram-se aos Black Blocs para fornecer aos Black Blocs mais tecnologia de tumultos, de baderna, de terrorismo criminal que eles vêm praticando desde junho passado e que pretendem agora, na época de Copa do Mundo, praticar em todas as sedes do futebol mundial transportadas aqui para o país entre junho e julho. O jornalista Lorival Santana entrevistou pessoas que deram essas declarações, mas foram negadas pela liderança dos Black Blocs, por ele entrevistadas. Curiosamente, a Polícia Judiciária não consegue identificar quem são os líderes por trás desse movimento, mas a imprensa consegue. Nós sabemos bem como é que consegue, e é claro que consegue e não diz quem são essas pessoas, porque tem direito ao sigilo da fonte assegurado constitucionalmente. E aí diz lá um desses chefões dos Black Blocs que não se aliaram ao PCC, nada disso, isso é folclore, né? Mas diz também que não somos eles, os Black Blocs, não são contra o PCC. É bom saber, como se nós não soubéssemos que terroristas só podem se associar a outros criminosos. Então não são contra o PCC, não são contra o crime organizado. Se não são contra, são a favor. Ou será que existe posição neutra nessa matéria? Mas nesse editorial, em que o Estado de São Paulo ataca duramente, como deve atacar mesmo a conduta desses Black Blocs, e dá um resumo de como atuou o seu jornalista para chegar a esses dados, termina de uma maneira fragorosamente errada, fragorosamente esquizofrênica, com um parágrafo em que escreve que o mórbido prazer do exercício do vandalismo e a não menos animadora expectativa de vingança
por violências sofridas poderão marchar juntas nas ações dos Black Blocs. E dizem que essas violências injustas sofridas foram praticadas pela Polícia Militar no dia 13 de junho passado, 2013, quando a instituição teria desbaratado com brutalidade uma passeata pacífica no centro de São Paulo contra as tarifas de ônibus. Mentira! Aquelas manifestações já eram o início do terrorismo Black Bloc e elas não foram programadas e nem executadas em momento algum para ser pacíficas. Elas já continham o germe da destruição, do vandalismo, da ameaça às propriedades e às vidas e à segurança física de outras pessoas. Desde o primeiro momento, o tal movimento Passe Livre, controlado pela ultra-esquerda, já tinham os Black Blocs como agente de inquietação, como agente de violência, como massa de utilização para aterrorizar as pessoas. É absolutamente incrível que um órgão com a tradição do jornal Estado de São Paulo incorra nesse tipo de conduta. Tem aparecido muito na imprensa ultimamente aí, um certo senhor tenente-coronel Adilson Paz de Souza, da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com sua tese universitária lá de doutorado na Universidade de São Paulo, de que a polícia, especialmente a Polícia Militar do Estado de São Paulo, trata os cidadãos como potenciais inimigos, como na ditadura. Esse é um resumo do que ele tem dito e lhe tem dado muita notoriedade. Para aqueles que estão prestando muita atenção e gastando até rios de tinta com esse assunto, eu só lembro o seguinte: esse oficial foi contemporâneo meu, ao longo de praticamente 30 anos de serviço na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu não me lembro, em momento nenhum, do serviço ativo da Polícia Militar, em que ele houvesse sim surgido perante os escalões superiores, os escalões de comando, em qualquer época, com teses dessa natureza. Curiosamente, depois de frustrada a ascensão profissional na Polícia Militar, porque não conseguiu chegar no serviço ativo ao patamar, ao topo da carreira, que é o posto de coronel, ele adere a uma carreira universitária e descobre coisas, na ótica dele, que aparentemente não faziam parte do seu conhecimento naquela ocasião. Se era essa a posição dele, deveria ter, na ocasião, lealmente perante a sociedade, lealmente perante o comando da instituição, mostrado claramente o que pensava, da mesma forma como mostra claramente o que aparentemente pensa hoje. Não o fez? Então há duas sinalizações aí: ou é oportunismo agora, ou foi covardia então. Portanto, não devemos dar muita atenção a esse cidadão. Em termos de segurança pública, em termos de tudo que é relevante, marcha o processo de revolução cultural. Muitas vezes, com base até na atividade de inocentes úteis. E o governo federal, o atual poder, continua a impor esse processo com toda a força. Prestem atenção, senhoras e senhores, no decreto 8.243, de 23 de maio de 2014, leiam com atenção o decreto que institui a Política Nacional de Participação Social, e outra coisa não é que uma tentativa de sovietizar, essa é a palavra, uma tentativa de sovietizar o Brasil por meio de um decreto. E se duvidam, embora nós estejamos ainda pendentes de examinar, de apresentar uma análise mais apurada desse decreto, é só observar o que consta do artigo 3º, diretrizes gerais dessa Política Nacional de Participação Social, inciso 7º, ampliação dos mecanismos de controle social. Controle social de quem, cara pálida? Nós sabemos perfeitamente bem que controle social é esse. É o controle social das nossas ações, das ações daqueles que se opõem ao atual poder, que se opõem ao cenário de ditadura que está no horizonte do país. Mas não pensem que isso será aceito facilmente e que não haverá oposição. Haverá oposição política e institucional enquanto houver espaço para isso.
Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.